Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais uma Copa do Mundo. Hoje a gente vai falar sobre o cinturão mais bonito da história da luta livre. Eu tô fazendo esse vídeo porque há algum tempo atrás a gente já fez uma Copa do Mundo semelhante, mas que tava faltando alguns cinturões. E como essa aqui apareceu com cinturões que estavam ausentes, eu resolvi reeditar o vídeo, porque afinal de contas eu achei o resultado injusto. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre qual é o cinturão mais bonito da história da luta livre, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai se interessar na minha opinião. Mas não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Você já sabe, se inscreve no canal, deixe seu like para que o YouTube continue a divulgar e assim a gente continue crescendo, beleza? Então vem com a gente, vamos para mais uma Copa do Mundo do Tiozão. Vamos começar com o campeonato da WWE, aquele campeonato antigo, né, com cinturão preto, contra o campeonato da NXT. Esse aqui é o segundo modelo, esse aqui é o modelo da NXT Black and Gold, né, se eu não estou enganado. Eu acho que esses dois cinturões são bonitos, na minha opinião. Tem versão mais bonita desse aqui. Tem gente que não gosta dele e acha ele muito simples. Eu aprendi a me acostumar com ele, tá? Mas eu vou aqui nesse ponto passar o cinturão da NXT Black and Gold. Eu acho que o design dele era muito bom. O design antigo era ruim, né? Tinha um X gigantesco aqui. Esse aqui ficou mais legal. Depois eles estragaram esse design na NXT 2.0, na minha opinião, na 2.0. Então eu vou passar o cinturão da NXT aqui. Agora nós vamos para o cinturão eco-friendly da WWE do Daniel Bryan contra o campeonato da WWE de 1980, da década de 80, do Hulk Hogan. Esse foi o primeiro cinturão que o Hogan carregou depois que ele ganhou aquele cinturão verde de biscoito do Iron Sheik, né? Depois que ele ganhou aquele cinturão, aquele cinturão foi imediatamente trocado e passou a ser utilizado esse aqui. E assim, cara, por mais que o design e a proposta do campeonato eco-friendly do Daniel Bryan fosse interessante, cara, a gente tá falando de campeonato mundial, né, cara? O negócio tem que ser dourado, né? Ele tem que passar prestígio, tem que passar riqueza, ele tem que passar finesse. Então, por mais que esse design ele não seja lá muito aprimorado, pra época era um design muito legal. Então, por isso que eu vou passar o campeonato do Hulk Hogan da década de 1980. Detalhe, ele teve 3 versões diferentes desse cinturão. Elas eram parecidas, tá? Mas essa aqui, se não me engano, foi a primeira versão que ele utilizou em 1984. Então eu vou com essa aqui. Agora nós vamos para o campeonato da WWE todo preto, né? Inclusive o logo, né? Então esse cinturão é da época do AJ Styles, então aqui esse traço dele aqui era preto também, então era todo preto e branco, contra esse cinturão atual dos Estados Unidos. E aqui muita gente vai achar controverso, mas eu vou dizer para vocês, eu gosto muito desse cinturão dos Estados Unidos. No começo eu achei ele estranho, mas o fato de ele ter a águia americana, ter um relevo legal, eu acho que tornou esse cinturão aqui um cinturão com um formato bem bonito, bem clássico, as estrelas aqui em cima, as listras aqui embaixo, as palavras United States Champion em vermelho e azul. Eu acho que é um design bem bonito. Esse design aqui, ele foi um design diferente, né? Basicamente preto e branco, mas sinceramente eu acho ele muito simples comparado com o dos Estados Unidos. Então, assim, eu prefiro esse dos Estados Unidos e ele que vai avançar. Agora nós temos o cinturão original da NXT contra o cinturão da ECW. Esse cinturão aqui, se não me engano, é o cinturão original da ECW, né? Quando eles se tornaram a Extreme Championship Wrestling. Depois, quando teve a WWE-CW, eles ainda mantiveram esse design aqui. E depois eles trocaram para aquela porcaria prateada, né? Eu não tancava esse cinturão. Eu achava ele com a cinta dele muito grande, era muito alta, muito grossa, e ficava esquisito nos lutadores, sinceramente, com esse X gigantesco. Esse cinturão da ECW, ele passa um pouco de personalidade, né, com o sangue caindo aqui do arame farpado. Era um design meio caótico, né? A fonte, inclusive, ó, parece fonte, aquelas fontes de comédia que você encontra, fontes de terror que você encontra no Canva, encontra no Word e tal. Mas eu acho que ele representava bem o espírito da companhia. Por isso que eu vou com o da ECW. Agora nós temos o Campeonato Universal Azul da WWE
contra o cinturão da TNA da década de 2010. Né? A TNA teve vários campeonatos mundiais, várias diferentes versões do cinturão mundial deles. E esse daqui é um dos que eu acho mais bonitos, tá? E ele tem aqui o logo da TNA, tem a palavra Heavyweight Champion em destaque, né? Tem uma placa que era na horizontal. Eu não gosto muito dos cinturões com a placa mais para vertical, sinceramente, eu prefiro eles com a placa mais na horizontal, cobre mais a cintura do campeão. Já o campeonato azul universal, bom, cara, é o design normal do cinturão da WWE com a cinta azul. É melhor do que o com a cinta vermelha, né? E aqui tem a side plate do Bray Wyatt, do The Fiend, né? Que é melhor ainda. Mas, independente de ter a cinta azul, que é melhor do que a cinta vermelha, cara, eu ainda prefiro esse aqui. Eu ainda vou com o cinturão da TNA, eu acho mais bonito, tá? Agora temos o campeonato indiscutível feminino, a versão atual, com a placa dourada, contra o campeonato da IWGP, que é o campeonato mundial da New Japan Pro Wrestling, a principal companhia de luta livre do Japão. E essa versão aqui é a versão que eles estavam utilizando até o começo desse ano, se não me engano, quando o campeão trocou esse cinturão e voltou para a versão anterior, que era conhecida como eram os abdominais, né? Era um cinturão mais parrudo. Esse cinturão aí é muito esquisito, né? Assim, qualquer coisa triangular como cinturão me dá um nervoso, me dá agonia. Sinceramente, eu acho muito feio. E ninguém gostou dessa versão. Tanto é que eles te trouxeram a versão antiga de volta. Tá? É horrível esse cinturão. Acho que não tem nem o que falar. Esse cinturão feminino é a mesma versão simples dos títulos da WWE de hoje em dia. Porém, as versões atuais com a placa dourada eu acho que ficaram muito mais bonitos do que os antigos, que tinham apenas a cinta de couro por trás. É por isso que eu vou colocar o campeonato feminino indiscutível da WWE para avançar. Agora nós temos o campeonato intercontinental clássico original. Não é o original porque tá com o símbolo dos anos 2010, né? Se fosse o original, estaria com aquele símbolo blocado da WWF. Essa aqui é a versão da época do Cody Rhodes, do The Miz, né? Ali nos anos de 2014, 2015, 2016. Foi a última versão desse cinturão. Do outro lado, nós temos o atual campeonato mundial peso pesado, né? E aqui, cara, eu vou contar uma coisa pra vocês. Esse cinturão é um cinturão que eu hoje gosto. Eu acho ele bonito. Mas eu tive que me acostumar com ele, porque eu acho toda essa parte aqui em volta do símbolo da WWE muito poluído. Tá? A gente não sabe exatamente o que é isso aqui no alto relevo. Parece um bando de papel amassado, sinceramente. É diferente do Big Gold Belt, que ele tenta emular, né? O Big Gold Belt é o antigo cinturão da WCW, que depois se tornou o Campeonato Mundial Peso Pesado na WWE em 2001 e 2002. E aí, cara, aqui pra mim, por mais que eu ache esse cinturão bonito hoje, eu acho que esse clássico intercontinental é um dos mais bonitos da história, ainda mais com o cinturão preto, com a cinta branca. Esse cinturão ele teve várias cores de couro da cinta, e eu acho que o cinturão com a cinta branca, que foi inaugurado pelo Cody Rhodes, eu acho que é o mais bonito de todos, tá? Na minha opinião, esse cinturão com a cinta branca é o que há. Tanto é que essa versão permaneceu durante um bom tempo na WWE. Por isso que eu vou avançar o campeonato intercontinental. Agora nós temos o campeonato da NWA, o famoso 10 Pounds of Gold, contra o campeonato de duplas da AEW. E aqui, cara, não tem muito o que comparar, tá? O campeonato da AEW é simplório, ele é pequeno. Tem aqui AEW Tag Team Champions, tem um mundo aqui, tem os lutadores aqui fazendo alguns movimentos, aqui um powerbomb, aqui uma gravata, né? Não tem nada demais nesse cinturão, não é dos melhores da AEW. Já o 10 Pounds of Gold, né, o cinturão da NWA, da NWA, que é utilizado até hoje, né? A NWA hoje se tornou uma companhia independente premium, né? Tem na internet o NWA Power, que é um programa que eles exibem toda semana lá no seu canal. É um cinturão bonito. Pra época ele era inovador. Esse cinturão ele é defendido desse jeitinho aqui da década de 70, gente. Tá? Então, assim, é um cinturão que pra época era totalmente inovador, era bonito, né? Você tem os lutadores aqui, você tem umas asas aqui, tem o globo. Então,
Esse cinturão, ele é. Cara, ele é a comprovação da excelência de um lutador na década de 70 e 80. Tanto é que na década de 70 a WWE considerava este campeonato aqui como campeonato mundial peso pesado. Por isso que eu vou com o campeonato da NWA. Agora nós vamos para o round de 32. E aqui é uma crueldade, a gente já vai sair com provavelmente uma das minhas disputas que eu colocaria bem lá pra frente, porque eu gosto muito desses dois cinturões, tá? Nós temos aqui o campeonato indiscutível da WWE de hoje em dia contra o campeonato Winged Eagle, né? O campeonato da WWE desde o Hulk Hogan na WrestleMania, antes da WrestleMania 4, foi na época em que ele perdeu o cinturão para o Andre the Giant naquele Saturday Night Main Event, até 1998, quando Stone Cold Steve Austin ganhou o campeonato do Shawn Michaels na WrestleMania 14, aquela luta infame com a interferência do Mike Tyson no final, né? E aí depois ele trocou o cinturão pelo Big Eagle, tá? Que eu imagino que vai aparecer aqui em algum momento. Cara, aqui pra mim, por mais que eu ache esse cinturão, eu acho esse cinturão bonito, tá? Eu sei que muita gente não gosta desse cinturão por causa do formato, muito simplório e tal, mas eu já falei isso com relação ao feminino. A placa dourada trouxe um design muito mais bonito e muito mais interessante para ele do que antigamente, que era só a gente conseguia ver a cinta de couro por trás do símbolo. Tá? Mas, cara, pra mim são pouquíssimos cinturões que conseguem bater de frente com o Winged Eagle. É um dos meus cinturões preferidos de todos os tempos. É o cinturão que eu me acostumei a ver com lutadores como o Bret Hart e o Diesel em 95. Pra mim, esse cinturão é a essência do que é a luta livre. Por mais que a WWE estivesse passando por uma fase ruim na época, eu amo esse cinturão. Então ele vai passar aqui. Agora temos o cinturão da NXT da era Black and Gold contra o campeonato intercontinental IWGP, que é o campeonato intercontinental da New Japan, né? Se não me engano, esse cinturão ele nem existe mais, ele foi incorporado ao campeonato mundial. Eu acho o design dele bonito, da IWGP Intercontinental. Ele lembra um pouco o campeonato clássico da IWGP, né, que eles chamavam de... Acho que era Golden Abs o apelido do cinturão. Mas eu ainda fico com o Black and Gold da NXT. Esse design aqui eu acho muito mais bonito, com esse X aqui, com esses trançadinhos, que são vários X, tá vendo? É um detalhezinho que pouca gente percebe, né? Que dentro do X você tem vários Xzinhos, né? Por causa do trançado do design, né? Então, assim, eu vou ficar ainda com o NXT Black and Gold. Agora nós temos esse cinturão aqui da IWGP que eu tava falando para vocês. Esse aqui, os Golden Abs, eu acho, né? Que é o nome que eles dão para esse campeonato. Eles chamam de velho campeonato da IWGP, mas é porque esse campeonato, essa Copa do Mundo, provavelmente foi feita algumas semanas ou alguns meses antes de eles terem trazido ele de volta, né? Então, tem esse aqui da IWGP, Campeonato Mundial da New Japan Pro Wrestling. Para quem não sabe, a IWGP significa literalmente International Wrestling Grand Prix, contra o Campeonato Internacional da AEW. Um campeonato que, sinceramente, não tem valor nenhum, que tá escrito como International, mas porque eles renomearam um antigo campeonato All Atlantic. A AEW tem um monte de campeonato de simples sem ter brand, então fica complicado. Eles têm 5, né, campeonatos de simples. Eles têm o campeonato da AEW, tem o campeonato continental, tem o campeonato internacional, eles têm o campeonato da TNT e eles têm o campeonato nacional. São 5 campeonatos da AEW que são disputados por lutadores de simples, e teve, durante uma época, o campeonato unificado do continental e do internacional, que eles não ousaram chamar de intercontinental. Enfim, cara, eu digo isso só para dizer que esse cinturão eu acho ele bonitinho, mas não acho isso tudo não. Vou avançar com o campeonato da IWGP. Agora nós temos o campeonato mundial da ECW contra o campeonato dos Estados Unidos da WCW, o antigo, né? Esse foi o cinturão que foi levado para a WWE em 2001, quando eles compraram a WCW, né? Foi um campeonato, assim, esse cinturão aqui eu acho muito bonito, tá? Ele lembra um pouquinho o campeonato intercontinental.
Ele tem o símbolo dos Estados Unidos com a bandeira, simplificada, mas tem a bandeira. E ele tem aqui as side plates, tal, com algumas coisinhas aqui, é bem bonito. O campeonato da ICW é um caos, né? Se você for olhar o design desse cinturão, ele tem aqui bastão de beisebol com arame farpado. Você tem aqui o globo todo enrolado em arame farpado, sangue caindo, tal. As letras sangrando. Cara, pra ICW esse cinturão serve. Eu particularmente acho caótico demais. Então é por isso que eu vou avançar o campeonato clássico dos Estados Unidos da WCW. Eu acho esse campeonato, sempre achei esse campeonato muito bonito. Agora nós temos o campeonato norte-americano da NXT contra o campeonato de trios da AEW. O campeonato mais inútil da AEW, né? Assim, eles têm um monte de lutador que não tá fazendo nada, eles botam junto e botam pra disputar esse campeonato. Os dois designs pra mim são feios. Esse campeonato norte-americano da NXT ficou bonito quando o Ethan Page carregou ele e trocou a cinta pela bandeira do Canadá. Aí ele ficou bonito. Desse jeito, com essa cinta marrom, eu acho ele muito, muito feio. Mas eu também acho o campeonato de trios da AEW muito feio e simples, sinceramente. Mas comparando os dois, eu ainda fico com o da AEW, que ainda tem os designs aqui, tem o globo, tem a palavra trios. Não é muito bonito não, mas eu ainda fico com esse. Agora nós temos o campeonato dos Estados Unidos da IWGP, quer dizer, o campeonato dos Estados Unidos da New Japan Pro Wrestling, contra o campeonato Big Gold Belt, né? Esse aqui tá com o logo da WWE, porque esse aqui foi a versão do cinturão que foi defendida na WWE, né, durante muitos anos. Mas ele é exatamente igual ao campeonato clássico da WCW, só mudava o logo, né? Aqui era o logo da WCW no lugar do logo da WWE. Depois ainda teve uma parada que foi meio bizarra, que esse cinturão ele foi ficando menor ao longo do tempo. Ele era bem grandão, os lutadores botavam ele no peito, ocupava quase que o peito inteiro do lutador. Depois, mais pro final da carreira desse cinturão, ele estava bem menor. Quando o John Cena ganhou o cinturão, ele parecia assim, um brinquedinho, né? Aqui não tem nem o que discutir. Esse campeonato aqui é estranho, parece um coração, poluído pra caramba, cheio de detalhes sem sentido. Eu fico com o Big Gold Belt, um clássico. Agora temos o campeonato indiscutível feminino da WWE atual contra o campeonato indiscutível da WWE de 2002, tá? Esse cinturão ele foi introduzido pelo Triple H depois da WrestleMania 18, quando ele ganhou os títulos da WWE e da WCW do Chris Jericho. Até ali, do Vengeance de 2001 até a WrestleMania 18 em 2002, o Chris Jericho carregou os dois cinturões, da WWE e da WCW. Quando passou a WrestleMania 18, no show seguinte, o Triple H recebeu este cinturão aqui para sedimentar o fato de que os dois campeonatos da WWE e da WCW estavam sendo unificados no campeonato indiscutível da WWE. Esse cinturão aqui é um dos mais underrated, um dos mais subestimados em matéria de visual, na minha opinião. É um design que não é simples, ele tem algumas coisinhas extras aqui. Tem a side plate com o nome do lutador, que ficava bem bonito. Ele tem aqui a águia, né, se colocando em cima do globo. E tem aqui algumas estrelas e alguns diamantes. Eu particularmente adorava esse cinturão. O da WWE atual, o indiscutível feminino, é bonito por conta da placa dourada, mas eu fico com o Undisputed sem a menor dúvida. Agora nós temos o campeonato da TNA da divisão X. Me parece a versão atual. Apesar de que esse é o símbolo antigo da TNA. Eu acho que eles usam o mesmo título hoje. Mas eu acho que é a versão atual. Contra o campeonato da TNT. Na versão dos Los Angeles Lakers, né? Que tinha ali amarelo e roxo. Como eu sou fã dos Los Angeles Lakers, não discuto. Não tem por que discutir. Esse cinturão da TNT é lindo, cheio de brilhantes aqui no meio, tudo dourado com a faixa roxa. Não discute esse cinturão aqui, ele é bonitinho, mas não é tudo isso não, então passa da TNT da AEW. Agora nós temos o campeonato das divas contra o campeonato mundial feminino versão atual. Que nada mais é do que a versão do campeonato mundial peso pesado com cinta branca e um pouco menor, né? Cara, se assim... Eu já vi gente, acho que na outra tier list, elogiando esse cinturão aqui.
Mas são poucos, tá? Porque esse cinturão aqui é uma coisa hedionda. Cara, era um formato de uma borboleta, mas o pessoal falava que ele tinha, assim, uma outra visão. Ele parecia outra coisa e vocês sabem muito bem o que ele parece. Por outro lado, nós temos o Campeonato Mundial Feminino, que lembra essa beleza do Campeonato Mundial Peso Pesado, que eu já falei pra vocês que eu aprendi a gostar, né? Apesar de ser um pouco poluído aqui em volta, eu acho que o design ficou legal. Então é por conta disso que eu vou avançar o Campeonato Mundial Feminino. Os fãs do Campeonato das Divas, só lamento pra vocês. Agora nós temos uma bela de uma batalha, nós temos o Campeonato Intercontinental Clássico, versão ali de 2014, 2015, contra o 10 Pounds of Gold. Por que se chama de 10 Pounds of Gold? Porque esse cinturão, ele pesa literalmente 10 libras, ou aproximadamente 4,5 quilos, tá? É um cinturão pesado. E reza a lenda de que antigamente, para você poder ser campeão da NWA, você tinha que deixar um cheque calção para que você não roubasse o cinturão, né? Não dissesse assim, eu sou o campeão e não vou perder. Então você deixava um cheque calção com a NWA de $20 mil, $25 mil, e aí você podia rodar pelos Estados Unidos como campeão da NWA. E o cheque calção era a garantia de que um dia você iria perder o cinturão de volta, e quando você perdesse o cinturão de volta, você recebia o seu cheque calção de volta. Então, é uma história legal, né? Inclusive a história antológica do Ric Flair, que já com Big Gold Belt, né, ele não devolveu, porque quando o contrato dele com a WCW venceu, não devolveram o cheque calção para ele. Então, como não devolveram o cheque calção para ele, ele também falou, tá bom, então o cinturão é meu. E aí ele apareceu na WWE carregando o cinturão. Dos dois aqui, eu acho o campeonato da NWA muito bonito, mas eu vou ficar com o campeonato Intercontinental Clássico. Agora temos, bom, dois cinturões que eu nunca gostei, né? Nós temos o campeonato Spinner do John Cena, né? O campeonato que ele estreou no Raw After WrestleMania 21, quando ele ganhou o campeonato da WWE do JBL, né? Ele ganhou na WrestleMania 21, na abertura do show. No show seguinte ele estreou esse Spinner Belt, que foi construído basicamente para virar brinquedo para criança, essa que é a verdade. Do outro lado, nós temos a versão do Campeonato dos Estados Unidos, que foi estreada pela WWE depois que eles aposentaram o Campeonato dos Estados Unidos antigo, na época da invasão. Lá na época da invasão, eles fizeram várias lutas em que eles unificaram campeonatos da WWE com a WCW. E todos os campeonatos da WCW morreram nessa história. E um deles foi aquele cinturão que eu mostrei para vocês, que foi o cinturão clássico dos Estados Unidos. Quando eles trouxeram de volta, que foi depois da Brand Split, em 2002, eles trouxeram nessa versão aí. E eu sempre achei essa versão horrível. Nunca gostei dessa versão do Campeonato dos Estados Unidos. Por isso que eu vou ficar com o Spinner Belt, apesar de eu não gostar do Spinner Belt, mas só porque o Spinner é mais bonito do que o dos Estados Unidos. Agora nós temos... Nossa! Nós temos o Campeonato Intercontinental na versão atual, contra o campeonato da New Japan feminino, o New Japan Pro Wrestling Strong Women's Champion. Cara, eu não sei de onde os japoneses tiraram a ideia de que esse design era um design bom para um campeonato. Tudo bem que ele dá a ilusão ali do sol nascente, né? Que é uma figura, uma imagética, que assim, os americanos não gostam muito não, tá? Porque remete à bandeira imperial japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, independente desse design ter ali por trás essa ideia do sol nascente, cara, ainda assim ele é feio. Por isso eu vou ficar por default com o campeonato intercontinental na versão atual. Agora nós temos o campeonato de duplas da WCW contra o campeonato mundial da TNA. Cara, mediano no máximo, por isso que eu vou com o campeonato da TNA. Agora nós temos o campeonato dos Estados Unidos contra o campeonato feminino da AEW. E aqui, essa é a versão atual. Esse design aqui é um de vários cinturões que ele é maior na altura do que no comprimento. Já falei para vocês que eu não gosto muito dessa versão de campeonato, tá? Entretanto, eu acho que este campeonato aqui
tem um design muito legal. Se vocês observarem, é como se fosse assim, é como se fosse um templo romano. Tem umas colunas romanas aqui sustentando essa armação aqui em cima. Você tem a placa do globo no meio, retratando as Américas. E aqui nas laterais você tem a Europa e a África, e aqui a Ásia e a Oceania. Então, ele é um design bem interessante. Tem o símbolo da AEW em cima, o Women's World Wrestling Champion embaixo. Eu acho esse design muito legal, eu acho que fica muito bem nas lutadoras lá na AEW. O Campeonato dos Estados Unidos eu acho muito bonito, mas aqui eu vou avançar com o feminino da AEW. Agora nós temos o campeonato da NXT UK contra o campeonato mundial da WWE da década de 80 do Hulk Hogan, que não tem discussão. Um dos designs mais bonitos dos últimos tempos da WWE foi esse aqui da NXT UK. É um pecado que eles acabaram com a NXT UK, porque era um tipo de luta bem diferentão, né? Era British Strong Style em todas as lutas, e os designs dos cinturões eram muito bonitos. Por isso que eu vou ficar com o da NXT UK. Agora nós temos o Will Ospreay com o cinturão da IWGP UK Championship, que na verdade, é o campeonato dos Estados Unidos, da New Japan, só que com a bandeira da Inglaterra, por causa do Will Ospreay. Contra o campeonato mundial da AEW, que eu acho lindo. Eu acho esse cinturão muito, muito bonito. Dos dias atuais, eu acho ele talvez o mais bonito, ou um dos mais bonitos que tem, tá? Então, aqui não tem discussão, eu vou avançar o campeonato mundial da AEW. Agora nós vamos para as oitavas de final. Temos aqui NXT UK contra o IWGP Heavyweight. Eu vou avançar com o NXT UK da Black and Gold. Aqui nós temos os Estados Unidos clássico da WCW contra o Big Gold Belt. Vou avançar o Big Gold. Eu já falei pra vocês que eu odeio esse joguinho. Botou dois dos meus favoritos bem rápido na frente um do outro, né? Deixa eu salvar essa primeira aqui. Porque, sabe como é, né? Eu já gosto de fazer as thumbs. Eu gosto de ter opções, né? E aí eu faço durante a gravação do vídeo. Se vocês não sabiam disso, eu já vou tirando o print e já vou fazendo já vou tirando as versões aqui, eu já vou tirando aqui para botar na thumb. Olha, aqui é gosto, tá, gente? E eu tenho certeza que a maioria de vocês vai falar a mesma coisa. Esse cinturão do Winged Eagle, pra mim, ele é um cinturão atemporal, de tão bonito que esse desgraçado é. Por isso que ele vai avançar. E os detalhes, cara, essa barra retorcida, a águia com destaque no meio, com as asas pra cima, né? O World Heavyweight Wrestling Champion pegando aqui por todas as partes do cinturão, até os side plates. Cara, esse cinturão é muito bonito. Ele avança. Agora temos o campeonato da TNA contra o campeonato da NXT UK, vai avançar o da NXT UK. O campeonato dos Lakers da TNT contra o campeonato feminino. Eu vou com o campeonato feminino, apesar de eu amar os Lakers, mas o feminino tem um design melhor, na minha opinião. Vou avançar com o campeonato mundial feminino atual. E aqui eu vou avançar com o campeonato original intercontinental. Já sei que os fãs do John Cena vão me xingar a ver navios, mas vai ser esse aqui que vai avançar. Por fim, nós temos o da AEW, o Mundial da AEW contra o novo Intercontinental. Vai avançar o da AEW. E agora nós vamos para as quartas de final. Winged Eagle contra NXT Black and Gold. Me desculpem, fãs da NXT Black and Gold, eu ainda vou avançar com Winged Eagle. Temos agora o campeonato da NXT UK contra o clássico Intercontinental. Aqui eu vou com o que eu acho mais bonito, o da NXT UK. E agora o pau vai quebrar. Dois dos cinturões mais bonitos, na minha opinião, na história da luta livre mundial. Sinceramente, é muito difícil de escolher entre um deles. Eu acho que
isso aqui poderia perfeitamente ter sido a final da nossa Copa do Mundo, assim, sincero e honestamente. Mas para mim, eu fico com o Big Gold Belt. Os detalhes nas laterais, no cinturão, ele parece poluído, mas ele tem desenhos em alto relevo que são muito bonitos. Tem o globo no meio, tem a coroa em cima, as palavras, design clássico. Esse design da AEW é muito bonito, tá? As palavras AEW com a textura, aqui as partes do globo, aqui tem o Japão, aqui tem África, Oriente Médio, aqui tem as Américas, aqui a Oceania, né, para representar o fato de que é um campeonato mundial, mas eu vou ficar com Big Gold. E aqui nós temos o campeonato mundial feminino atual contra o campeonato da AEW atual feminino. Então temos campeonato feminino contra campeonato feminino, né? Campeonato feminino mundial da WWE contra campeonato feminino mundial da AEW. E aqui, para a surpresa de muita gente que acha que eu sou hater da AEW e sou advogado da WWE, eu vou avançar com o da AEW. Mas aqui, quando a gente chega nas semifinais, não tem nem o que discutir. O Big Gold Belt de um lado e do outro lado o Winged Eagle. E aí nós vamos para a final. Ai, 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 ai. A gente está entre o mais bonito, na opinião de muita gente, contra o mais bonito, na minha opinião. E como o canal é meu, o canal é do tiozão, não é do mundo, eu vou colocar o meu campeonato com o design mais bonito da história. E eu adorei quando o Cody Rhodes trouxe esse campeonato de volta e depois o Kevin Owens. Winged Eagle, o campeonato que eu adoraria ter no meu setup aqui. Se eu for algum dia ver novamente um show da WWE, eu irei parar na WWE Shop e vou garantir a minha cópia do Winged Eagle, tá? Então o Winged Eagle vence e se torna, na minha opinião, o campeonato mais bonito da história da luta livre. Vocês notaram que faltou o Big Eagle, né, da WWE. Sinceramente, eu não senti falta. Eu nunca gostei do Big Eagle, tá? Também faltaram outros aqui. O Intercontinental no formato de biscoito. Também nunca gostei daquele troço. Então, pra mim, ó, fez falta nenhuma. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o campeonato com o design mais bonito da história da luta livre? Coloca aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Vamos lá para o que o pessoal achou que é o mais bonito. 3, 2, 1 e... o Big Gold. Big Gold venceu, mas está com 25,5%. Em segundo lugar, o Winged Eagle, com 18,2%. Depois, o Mundial da AEW, o Mundial da IWGP antigo, o Undisputed, de 2002, o Clássico da Intercontinental, o Intercontinental da New Japan, o Spinner Belt, o atual Campeonato Mundial Peso Pesado e o Campeonato da NXT UK, que tá WWE UK, mas é NXT UK. Beleza? Bom, essa foi a nossa Copa do Mundo. Então, não deixe de comentar aqui embaixo quais são os seus cinturões favoritos e não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Vocês veem que a minha voz ainda tá baleada, mas eu conto com o apoio de vocês. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessa Copa do Mundo e se vocês tiverem outras Copas do Mundo que vocês acharem que são interessantes, coloca o título da Copa do Mundo aqui embaixo que eu vou tentar achar nesse site para a gente poder fazer no futuro, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, assista maratona de nossos vídeos, que tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar mais opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.